Mentira! Errado! Isso eu nunca ouvi falar, gente. Errado! Não, nunca ouvi falar. Ultimamente eu recebi muitos pedidos no Instagram falando se reage esse vídeo do canal Nerd Show sobre curiosidades da China. Vamos ver o que ele fala. Um beijinho de boa gravação aí, assim. 大家好，我是思思，我以前sou Cici, sou chinesa da Chinesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 12 anos. Eu também sou professora de chinês. Se você quer aprender chinês, pode baixar meu e-book, tem mais de 100 páginas, você pode começar gratuitamente. Então, sem enrolação, vamos ver vídeo. Eu estou com muita curiosidade. O que ele vai falar sobre a China? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estamos estão bem. bom, né? Quando a gente ia na Bem casa de bom. um amigo passar a noite, já achava os hábitos da outra família super diferentes dos nossos, né? Por exemplo, então, às vezes de manhã, não, eu durmo dessa forma, uso tal coberta, né? Já imaginou isso aumentado umas 10 vezes, mais ou menos? Eu peguei algumas coisas do dia a dia da China que são bem esquisitas pra gente brasileiro. Você quer ver? Ah, então nós vamos, bora é agora. A cada tópico desse vídeo você vai ouvir um efeito que é a Bárbara fazendo, meu Deus do céu, não é? Você vai ver. O que é bló? Não sei. É tipo estranho? O Brasil é um país tropical e geralmente a gente dá preferência para bebidas geladas, apesar de ser fã de um cafezinho também, né? Brasileiro gosta. E na Ásia é muito comum que as pessoas consumam chá, né? Só que o que pouca gente sabe é que os chineses gostam muito de beber água quente, mas só água pura, sem nada. Pois é. Tá certo. Na China, especialmente, a gente consome bastante água morno. Não é aquele água quente de ambiente natural, é água 40 graus para cima mesmo. Dá um suador só de pensar, né? Mas a medicina chinesa é milenar e tem uma explicação para esse trem bem estranho, né? Acontece que a água quente ou morna ajuda na digestão e na absorção de nutrientes. Dá tipo uma ativada, um susto no corpo, né? Por isso eles bebem em jejum de manhãzinha e entre as refeições. Acho que a explicação dele tá certo, sim. É muito bom para você absorver os nutrientes e tal, mas não só no jejum e entre as refeições. Todas as águas que a gente bebe, geralmente é com alguma temperatura. Pode ser mais quente, menos quente, mais morno, mas não vai beber se ele esfriar. Dá para dar um saborzinho colocando algumas gotas de limão, que também é comum. Mentira! Porque na China não tem limão, que eu nunca ouvi falar antes de vir pro Brasil. Tem aquela limão siciliano, na verdade não é nada comum, é uma coisa mais upgrade, sabe? Considera um chá. Muitas vezes a gente coloca algum flor, alguma outra coisa, então não é limão. Então ele já é um chá. É mais comum, é puro mesmo, sem nada. Imagina você pegar uma garrafa térmica, quentinha, achando que é café, e quando você dá uma golada, nossa, que gostoso, né? Aquela cena do Seu Madruga com o remédio do Chiquinho. É até difícil de imaginar, né? Porque muita gente não bebe nem água em temperatura ambiente, mas por lá tem um outro motivo importante. Ferver água antes de beber é uma prática importante para matar bactérias e micróbios. Então, assim, só tem vantagem, né? Filtro é uma coisa que eles têm lá. O filtro de barra é uma invenção brasileira, Bárbara. Nós estamos muito à frente da China na questão de colocar um crochêzinho em cima do filtro de barra. Então... Isso é verdade, a gente ferve água, todas as águas a gente ferve e aí esfria. Ou beber água morno, ou até tem pessoa que bebe água quente, ou se você quiser, coloca esse água fervida, esfriada, na geladeira para fazer água gelada. Filtro realmente só conhecer aqui no Brasil mesmo. Talvez você fique chocado com esse próximo tópico, porque lá na China é muito comum que as crianças usem calças que tenham uma fenda na parte de trás, né? É um costume que já foi muito mais comum, mas que ainda continua acontecendo por lá, que é deixar a traseira das calças dos shorts abertos. Isso facilita na hora das crianças fazerem suas necessidades, né? Sem precisar de muita ajuda. E para melhorar toda essa história, você sabe como é que chama essa calça? Kaidanku. Até fiquei chocada, ele falou certinho, Kaidanku. Inclusive, meu filho, o Huzai, também tem vários Kaidanku que os vovôs trouxe da China. Tem fralda e coloca Kaidanku. Não é que sem fralda coloca Kaidanku. Agora todo mundo coloca fralda dentro. Seguindo a teoria da minha mãe, o bebê respira melhor. Sei lá, essa parte, né, já tem fralda, já é muito quente, então para respirar melhor. Eu gosto, né? Eu
tô colocando bastante para usar. Só que tem toda uma questão por trás dessas roupas polêmicas, né? Porque por terem liberdade de fazer onde e quando quiserem, as crianças precisam aprender as regras de uso do banheiro bem antes do que nós. Quando elas fazem no lugar errado, elas são repreendidas pelos responsáveis, pelos pais, né? E por isso aprendem onde devem fazer, como que deve se limpar e tudo mais sozinhas quando ainda estão com meses de vida. Eu falei onde fazer, não sei o que, é pro YouTube, mas é cagar no mato mesmo, né? Você é evacuartes. E aqui no Ocidente, as crianças não precisam aprender tão cedo, porque a gente soca uma fralda nelas e elas fazem onde e quando quiser, né? Depois fica, ai, que menino caganeiro, fica cagando tudo, que meu Deus do céu. Pensa no fedor, eita fedor da desgraça. Outro ponto é que as crianças crescem com os órgãos sexuais mais ventilados, né? As pepequinhas, os peruzinhos mais balangantes, né? E isso ajuda na fertilidade. Mas isso entra no lance da medicina chinesa, aquelas, né? E tudo mais. No Brasil, talvez ter um buraco na calça fosse um alívio na questão da refrigeração, né? Não dá pra negar. Não entendi o que é fertilidade dessa parte. Fertilidade é que ajuda a ter filhos. É mais pra facilitar de ter filho. Então, segundo ele, deixar ventilando ajuda na fertilidade. Então fica mais fácil de ter filho. Hã? Sério? Nunca ouvi falar. Mas é mais dessa questão de aprender a cagar no lugar. Com meses, cagar, fazer cocô. Ah, você trouxe com Kaitanku. Eu trouxe pra provar que é verdade. Mas a gente colocou um body também, né? É que tá frio. Sim, às vezes a gente tira esse body com esse fralda e Kaitanku só. Mas diz que essa calça furada faz o nenê dormir melhor, né? Nossa, é outra teoria. Ele falou que para ter filho Você nunca ouviu essa teoria? de fertilidade, nunca? Não, de dormir mais fácil. Não. É a teoria de vozes da minha cabeça, como diz. Não, mas eu acho que é mais essa questão de fazer cocô e ventilação mesmo. E ventilação eu acho que eu tô sentindo esses dias da calor. Se você colocar, né, aquele calça, realmente, né, prende muito, né? E acho que o nosso filho tá gostando. Dá um like. Uma das coisas que mais chamam a nossa atenção ao a gente olhando para a cultura chinesa tá na parte um pouco menos glamurosa do dia a dia, né? No banheiro. E eu digo isso porque os banheiros chineses são bem diferentes dos nossos. Começando pelo simples fato deles não terem vaso sanitário. Eles estão numa rodoviária eterna, brother. Basicamente é isso. É mais comum que ao invés de privadas, os banheiros na China tenham uns buracos higiênicos no chão mesmo. Tanto para fazer o número 1, quanto para fazer o número 2. E também fazer o número 3, que é os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Que é o mais 2. Na verdade, isso é cultural mesmo. E até que tem um fundo de ciência por trás, né? Por trás, entendeu? Pois é. Porque a posição de cócoras, que é você ficar, né, assim, que nem o ET de Varginha encostado no muro, é a melhor posição para conseguir evacuar, né? Ou como chamamos em Minas, cagar no mato. É uma grande definição. E quando eu falo nós, é tipo animais da nossa espécie, ser humano, sabe? Pois é, esses buracos no chão são latrinas ligadas a um sistema de esgoto comum, onde as pessoas se agacham e fazem o que tem que fazer. Às vezes tem lugar para se segurar e às vezes não, né? E na verdade em locais públicos, às vezes nem divisão entre as latrinas tem. Meu Deus do céu, né? Porta então, meu filho, é raridade. Mas o que dizer de uma população que foi acostumada desde cedo a andar com a bunda de fora, né? Muitos turistas se assustam ao ver alguém no banheiro fazendo o número 2 agachado enquanto tá mexendo no celular ali, né? Com a xícara de café do lado, imagina. Mas pode ter certeza que pro chinês isso aí é a coisa mais normal do mundo. Esse banheiro também, eu já falei no meu canal. Inclusive, se você está caindo do paraquedas, a gente fala curiosidade, língua, cultura sobre a China. Então já tá o like e se inscrever. Especialmente banheiro público, ainda é esse vaso no chão. E aí vocês realmente fazem número 1, 2... nesse vaso, né? A gente chama vaso porque não é simplesmente um buraco. Algumas fotos que ele mostrou é muito ralo. Eu nunca vi só um buraco mesmo. É muito ralo. Provavelmente você não vai conseguir ver se você viajar para a China. Claro, na internet você consegue achar muitas coisas se você procurar hoje em dia. Só que hoje em dia, apartamentos novos, especialmente, sempre vai ter dois tipos. No público, ou seja, na sala, lavabo vai ser esse vaso no chão. E dentro suíte, né, que é mais íntimo, vai ser igual no Brasil, porque é mais íntimo, você vai tocar sua bunda no vaso, então tem que ser um banheiro mais com pessoa mais íntimo, né? Agora, público tem que ser um vaso que você não cola
o bombom no vaso, certo? Para nossos chineses é uma questão de higiene. O que você acha? Deixa comentário comigo. E sobre divisão, na verdade, a maioria das vezes tem. Eu acho que teve uma vez eu vi em uma escola mais antiga, tem divisão, só que a divisão é tipo metade, sabe? Quando você aganchar, ninguém consegue ver você. Mas se você levantar, vai conseguir ver um pouco sim. Que é divisão metade, não é de teto até chão. Você consegue ouvir som com certeza, mas você não vai conseguir ver o bombom dos outros. É sempre bom lembrar que a China é um país de 1,4 bilhões de pessoas, né? As cidades estão lotadas de gente e por isso tem um controle populacional por lá, né? Desde os anos 70, eles implementaram a lei do filho único, que acabou sendo estendida para 2 filhos em 2016. Você vai entender por que eu tô falando isso aqui, tá? O filho homem é mais valorizado na cultura chinesa, porque ele perpetua o nome da família. E com a lei do filho único, nasceu menina, é isso, e acabou. Por isso o tráfico de crianças na China foi e ainda é um problema. Crianças são sequestradas e vendidas, principalmente os meninos. Por conta disso, a coisa mais comum do mundo é ver crianças presas com uma espécie de coleira para evitar que sejam sequestradas. Isso eu nunca ouvi falar, gente. Político de filho único, né? É fato. Eu sou filha única. Quase todos os meus amigos são filho único, que nasceu no ano 80, ano 90, pouco depois de 2000, tudo é filho único. Mas sequestrar filho homem, por isso usar coleira, aquele que ele mostrou, aquele não é porque tem medo de sequestrar. Eu cresci solto na rua, brincando com meus amigos. Você vai falar que eu sou mulher, mas meus amigos têm homens, tá bom? Então isso eu nunca ouvi falar. É novidade pra mim. Geralmente são coletes bem confortáveis, com uma faixa de até 1,5 metro, que o responsável fica segurando ali, né? Ó, não vai fazer xixi no pote não, meninos. Ou umas mochilas especiais que o pai consegue desprender depois, ou então essas pulseirinhas que juntam os dois pelo braço. Além do sequestro, elas impedem que as crianças se percam, porque as ruas estão sempre movimentadas, né? Pode parecer estranho e tem polêmica quando algum pai ou mãe ocidental faz isso com os filhos. Então, eu já vou falar a verdade, cada um tem uma opinião. Eu acho um absurdo, eu não gosto, sabe? Parece que a criança na coleira. Eu particularmente é muito assim, é uma segurança, mas eu acho... Você não utilizaria no seu filho, por exemplo? O filho jamais. Mas isso também evita o número de acidentes de trânsito envolvendo as crianças. Parece, na verdade, só ter vantagem, né? E a gente vai ver já já, porque o trânsito é um problema por lá. Assim, longe de mim dizer que o trânsito do Brasil é a melhor coisa do mundo, né? Mas na China, meu Deus do céu, o negócio é tenso. Porque lá aconteceu um boom de urbanização e muita gente do campo se mudou para cidades para trabalhar na indústria. Só que a China tem cidades milenares que não foram preparadas para receber nem carro e nem esse tanto de gente. Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade milenar, né? Só cabe tudo dentro aqui, não cabe carro, não tem para onde expandir, é uma beleza. Tanto que em 2010, por exemplo, teve aquele engarrafamento de 100 quilômetros, que durou 10 dias para ser resolvido. Você lembra disso? Mas como eu disse, né, trânsito ruim existe em qualquer grande cidade, mas aqui a gente segue as regras do trânsito. Sim. Assim, mais ou menos, mas segue, né? Agora lá na China tem uma regra só: passe por onde der para passar. E essa é a regra, enfim, acabou. Como assim passe por onde der? Também tem farol, também tem as ruas. Trânsito na China realmente, especialmente na cidade grande, inclusive na minha cidade, é horrível. Mas claro que tem regra. Lá também tem muito farol, inclusive tem muito câmera. Meus pais notou uma coisa, falou que, nossa, aqui dirigir é muito fácil, porque agora na China, onde tem farol, com certeza vai ter uma câmera para filmar. Tem esse tipo de trânsito, uma bagunça, tem sim, mas não é que você pode passar em todos os lugares. Não é possível, né? Senão vai virar uma bagunça mesmo. Meus amigos ficam chocados que a gente recebe multa pelo correio. Quantos meses depois? 3. Na China é tipo horas. Você vai pagar e senão não vai andar mesmo. Tá acordado. Acho que ele quer mamar. Pode ficar longe de mim, senão ele vai querer mamar. Uma coisa que é diferente daqui, mas que é ponto para a China, é que todo veículo precisa ter um seguro para poder circular. E as multas envolvendo, né, bebedeira e tal, são bem severas. Então o número de acidentes por motoristas bêbados é bem pequeno. E tem uma outra coisa, eu acho que é um hábito muito ruim. Tem muita bicicleta lá na China, muito motinho elétrico e muita gente. E todo mundo quer atravessar, não respeitando
atravessando o farol. Porque lá na China a rua é muito larga mesmo, né? Então para atravessar é muito perigoso. Então eu acho que isso também causa um trânsito, né, que é desnecessário. Você era daquelas pessoas que estudavam das 7 ao meio-dia, às meio-dia não, 11h30, e já reclamava? Pois se prepara para como funciona a escola na China. Lá as crianças começam a estudar com 6 anos, igual aqui. Só que normalmente as aulas são de segunda a sábado. Toda segunda-feira eles cantam o hino igual algumas escolas por aqui, né? E praticamente em todas as escolas, tanto os professores quanto os alunos se reúnem para fazer exercícios físicos antes da primeira aula. Errado, não é antes da primeira aula, a gente faz exercício depois de segunda aula, que é mais ou menos 10 horas. Mas a gente faz exercício mesmo e toda segunda-feira canta hino. Na última aula, os alunos limpam as salas, as lousas, carteiras, janelas, o chão, todos os dias. Errado! A gente limpa chão, mesa, louça. E toda semana a gente tem um dia que é a todo mundo limpa, aí limpa a janela. Dia a dia é sempre um grupo da sala para limpar uma limpadinha. Aí um dia é todo mundo geral chamado Da Sao Chu, que aí vai limpar tudo da escola mesmo. Cada aula lá tem em média 35 minutos. Não é 35, é 45 minutos. Eles dão muita atenção na área de exatas, sendo o melhor país do mundo no quesito matemática. Para ir para o ensino médio, as crianças chinesas precisam fazer uma prova tipo um vestibular. E geralmente eles fazem o ensino médio e um curso profissionalizante para já arranjar um trabalho depois da escola. Não, nunca ouvi falar. Na escola até 18 anos, a gente só aprende as matérias normais, tipo matemática, inglês, chinês. Aqui, a gente não aprende um curso especial para emprego, não. É mais comum não seguir para o mercado de trabalho, e sim tentar a faculdade. Por isso, no final de cada ano tem tipo um vestibularzão lá, né? Tipo um Enem chinês. E mesmo depois de entrar, a vaga não fica garantida, não. Todo o ciclo de ensino, tipo semestre, os alunos precisam fazer um teste para irem para o próximo, até se formar. Então, tipo assim, é prova com obstáculo. Não entendi essa parte. Todo semestre tem Enem? Não, é só um Enem quando você termina colegial, 18 anos, aí você entra na faculdade e é isso mesmo. Uma outra curiosidade é que no ensino primário a gente tem um professor só, né? Uma tia lá que fica com a gente. A minha era a tia Sandra e também tinha a tia Valéria. E lá, desde sempre, cada matéria tem um professor, até quando as crianças são bem pequenininhas. E aí, bem diferente daqui, a figura do professor é muito respeitada. Por isso é comum ver alunos levantando no começo e no final das aulas como um sinal de respeito. Aqui eles só levantam para começar a xingar a professora, né? Fala assim, eu vou te processar e não sei o que hoje tá tudo assim, tá triste. O professor é bem respeitado mesmo. E aí ele falou de levantar realmente, né? Que antes e depois da aula, a gente levanta todo mundo, fala... O professor fala, alunos, tudo bem? E aí a gente fala, professor, tudo bem? E aí o professor fala, pode sentar. Aí a gente senta. E para levantar individualmente é quando você quer responder ou perguntar alguma coisa. Você levanta a mão e aí quando o professor te chama, você levanta para fazer sua pergunta ou responder a pergunta do professor. E Enem chinês realmente é Enem mesmo, porque é mundial não, é nacional. E aí você presta e aí você faz a mesma prova aí para garantir uma vaga na universidade, porque lá a universidade a maioria é pública, então você vai fazer Enem para entrar na universidade. E Enem chinês se chama Gaokao. Gao é de alto, Kao é de prova, ou seja, a prova superior. Gostei muito do vídeo, muito obrigada por gravar esse vídeo, Renato. Se você tem outro vídeo para eu reagir, pode mandar aqui no comentário. Até adiante!